A gente tem aqui algumas informações importantes para trazer para vocês. Antes da gente trazer a cobertura em parceria com o Gustavo Henrique Dando Choque, convido você também a se inscrever lá no GH Dando Choque, que a gente tem zona mista, né, e coletiva do Bruno Pivetti, explicando até a questão do Matias Vinha, né? Por que o Vinha não foi relacionado para o jogo em Mirassol, já que ele não viajou para o Mundial. Olha só, segundo o portal UOL, o Flamengo notificou a Globo por uso indevido de imagens da Flamengo TV. Tem que pedir autorização, né? É complicado. Segundo o portal, a emissora utilizou imagens ao vivo do trio elétrico, onde apenas a equipe da televisão rubro-negra tinha acesso sem pedir autorização. Pô, ainda mais ao vivo, né, gente? A gente tem autorização da comunicação do clube para utilizar, mas não ao vivo, né, cara? Concorrer com a própria... Aí não tem como, né? O documento feito pelo clube pede que a emissora carioca retire todo o conteúdo utilizado em suas plataformas e afirma que a emissora não poderá veicular imagens sem ter o aval do clube carioca. O que incomodou a diretoria do Flamengo foi o fato da Globo ter transmitido as imagens com a logo da Sport TV sobre a imagem da Flamengo TV. Aí não pode, né, Globo? Aí não pode, né, Globo? Você tem que utilizar, sempre dando crédito ali para a Flamengo TV, né? Não tem como fazer isso, né? Então, mais uma vez, a gente fica triste de ver esse tipo de coisa acontecer. Olha, trazer aqui uma informação importante para vocês, né? Oi, filho. Trazer aqui uma informação importante para vocês. O Flamengo fechou com 51 gols de saldo, né? E bate o recorde de saldo de gols do Brasileirão, tá? Com 3-3 desse sábado contra o Mirassol. O Flamengo bateu o próprio recorde de 49 de saldo de 2019, do Cruzeiro 40 de saldo de 2013, Corinthians 40 de saldo de 2015 e Palmeiras de 2022 39 de saldo. O Flamengo atingindo o maior saldo da história, tá? Flamengo atingindo o maior saldo da história do Campeonato Brasileiro. Parabéns aí para esse time fantástico do Flamengo, né? O Flamengo que é campeão de tudo, inclusive atual campeão da Copa do Brasil, atual campeão da Supercopa, Carioca, Brasileiro, Libertadores, e vamos pelo Mundial, tá? A gente tem aqui também uma outra informação importante para trazer, que o Flamengo atingiu a marca, olha só, também a melhor defesa. O Flamengo foi a melhor defesa do campeonato, melhor ataque do campeonato. Cara, impressionante, né? E a gente está vendo aqui muita gente divulgar o seguinte, que o brasileiro de verdade começou em 1971. Isso precisa ser falado. O Campeonato Brasileiro de verdade, o Brasileirão, começou em 71. O resto eles fizeram lá no fax e tudo mais, né? O Robertão, aquela coisa, tudo, mas não era brasileiro. Era um Rio-São Paulo com Cruzeiro e Atlético Mineiro participando. E o Flamengo, na verdade, é o maior campeão brasileiro desse brasileiro desde 71. O Flamengo tem 9, quem tem mais tem 9, o Palmeiras tem 8, o Corinthians... É isso mesmo? Vou dar uma checada aqui, olha só. Flamengo tem 9, o Palmeiras tem 8, o Corinthians tem 7, o São Paulo tem 6, o Vasco tem 4, Cruzeiro, Fluminense e Inter tem 3, Atlético, Grêmio, Botafogo e Santos tem 2, tá? Então, nesse formato de Brasileirão, desde 71, que é o real, que não é com fax, não é com asterisco, né, ô Palmeiras? Não é com asterisco. No Brasileiro, sem asterisco, o Flamengo é o maior campeão, tá? A gente tem aqui também o Jorginho, né, que chegou com a delegação ainda agora, falando o seguinte: minha felicidade aqui é enorme. A torcida do Flamengo é diferente, é paixão pura. Quero construir minha história e virar ídolo desse clube. Ainda tem muitos anos, se Deus quiser, Jorginho. Você joga aí até os 38 aí, vai ser muito feliz no Flamengo, vai ganhar muitos títulos. Nosso grande líder dentro de campo, nosso técnico dentro de campo, a verdade é essa: o Jorginho é o técnico dentro de campo, né, gente? Olha só, o Flamengo ampliou o domínio, né, do futebol brasileiro contra o Palmeiras, tá, gente? Para quem acha, a freguesia é absurda, tá? Nos últimos 20 jogos entre os clubes, o Flamengo venceu 10, perdeu apenas 3, 7 empates, ampliando ainda mais essa marca absurda. O Palmeiras é o maior freguês hoje no futebol brasileiro. O Palmeiras é o maior freguês do Flamengo no futebol brasileiro, tá? A gente tem aqui também uma outra informação para trazer para vocês importante. Asteriscos do Flamengo, tá? O Mundo GV, o Getúlio Vargas postou.
Asteriscos do Flamengo: melhor ataque, melhor defesa, mais vitórias, menos derrotas, melhor saldo de gols, melhor mandante, junto com o Mirassol, maior receita e recorde de público. Tá? Esses são os asteriscos do Flamengo. Chupa, Abel! Chupa, Palmeiras! Chupa, Palmeiras, né, Otinho? Chupa, Palmeiras! Chupa, Palmeiras! Aí a gente tem aqui também umas declarações interessantes do BAP. O BAP falando que não vai buscar jogadores aí, né? Jogadores com idade avançada. O Flamengo quer reduzir a idade do elenco. Eu vou trazer aqui, para a gente não ter que exibir a coletiva de imprensa, eu vou trazer já direto a zona mista para vocês. Eu vou trazer o que o Bruno Pivetti falou sobre o Matias Vinha e vou trazer as falas do BAP também. Ele falou o seguinte: em relação ao Vinha, todos os jogadores do profissional que estavam conosco hoje foram definidos pelo Departamento de Futebol Profissional. Nós não tivemos gerência alguma na escolha dos jogadores. E só recebemos a lista daqueles que iriam jogar. Eles vieram treinar conosco, conseguiram fazer um grande trabalho, representar muito bem o jogador, representar muito bem... cadê? Estavam recebendo tantos minutos e tal, mesmo assim, olha, são jogadores que estavam sem ritmo de jogo e mesmo assim correram o tempo inteiro, se entregaram de corpo, alma, espírito e conseguiram contribuir demais para o jogo que conseguimos hoje, tá? Então, sensacional aí, realmente. Ele explicando que o Matias Vinha foi decisão do futebol profissional, né? Foi decisão do Felipe Luiz, da comissão, de não relacionar o Matias Vinha, que não tem nada a ver com o Bruno Pivetti, tá? A gente também, ele tem aqui, ele rasgando elogios aos garotos, em relação aos jogadores que estão no profissional, eles já são uma realidade. O Wallace e Everton Araújo são dois jogadores oriundos da base do Flamengo e hoje conseguiram fazer essa subida. O Wallace já estoura a idade ano que vem, acredito que tenha tido grandes oportunidades e vejo jogadores com potencial enorme, já estão no mais elevado nível, mas podem permanecer nesse patamar de rendimento, tá? Então, vocês acompanhando aí, é importante o Bruno Pivetti elogiando. A gente tem também o BAP, né, falando sobre renovação do elenco e tudo mais. Olha o que o BAP falou, gente, olha só. Se eu tiver que gastar 1 bilhão para continuar ganhando a porra toda, eu posso gastar. Uma coisa é você querer gastar e não poder porque não pode pagar. A decisão de gastar só tem consequência, tem que ter dinheiro para pagar. E quando eu olho dentro desse horizonte de 2 anos de planejamento, eu poderia gastar 1 bilhão ano que vem? Devo. Poderia gastar 1 bilhão ano que vem? Devo. Aí entra a avaliação. Vamos caminhar um dia de cada vez. BAP deixando claro que se quiser ele gasta, tá? Algumas coisas, vou te dar um par de exemplos. Você não planeja para um ano só. Você contrata jogadores com um contrato de 4 anos. Nós queremos reduzir a idade média do elenco. Você tem que considerar a idade dos que estão hoje. Daqui 1, 2 anos vão estar mais velhos. Tem que considerar os jogadores que que você contrata esse ano de 26, qual a idade deles, e considerar a idade dos que de que você vai olhar agora para contratar em 27. Se eu quero um de 25 anos agora, Joãozinho em 27 vai estar 1 ano e meio mais velho. Então tem uma série de aspectos que tem que considerar nesse processo de avaliar perfil de atletas, posições, atletas que você entende que vão poder ser comercializados depois. Tem que buscar ver essa questão da idade. Esse é um jogo de xadrez e não dá para pensar só em 1 ano para frente. Tem que pensar um pouquinho mais longe. Então, o BAP falando que tem o interesse de reduzir a idade do elenco para que você tenha condição também de negociar os jogadores depois, mas que não é a intenção principal do Flamengo, tá? Eu vou convidar você, mais uma vez aí, né, deixar na tela o QR Code aí do Pix do Milhão, você garantir aí o seu clube de benefícios e trocar por produtos, experiências e ainda ter chances espetaculares. E eu quero dizer que, eu já ganhei, já ganhou? Então, fica ligado lá no Insta hoje que tem dicas, a nossa dica bateu ontem, bateu bonito, empate, eu cravei, empate mais de 1,5 gol. Quem foi na minha, me comenta aqui, eu fui na sua, papa, fui lá na ganhei, me dei bem, lembrando sempre de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Eu agora vou chamar aqui a cobertura lá do Gustavo Henrique dando choque, né? Zona mista com Everton Araújo, esse rapaz que vai ainda brilhar muito no Flamengo, diretamente de Mirassol, você que não acompanhou. Foi um pouco estranho, né, cara? Mas a gente vê ali que a rapaziada já olha pra gente diferente, como a gente tá mais tempo no profissional, já viveu mais coisa que eles, né?
Mas a gente chega com muita humildade, já tentando passar um pouco que a gente sabe, né? Um pouco que eu sei passar para eles, para a gente entrar em campo e dar o nosso melhor. Primeiramente, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar nessa camisa. Muito importante, né, cara? Esse jogo que a gente fez, a rapaziada, parabenizar a rapaziada do Sub-20, que, como eu falei no vestiário ali antes da partida, eu acho que a gente tem que entrar em campo cada dia dando o nosso melhor e aproveitar a oportunidade. Como a gente veste essa camisa, não tem que olhar para o adversário, não tem que olhar quem vai estar em campo, a gente tem que entrar em campo e dar o nosso melhor como sempre. Como é que vai ser essa loucura? Sair daqui para ir para Doha, dormir em São Paulo, correria. Loucura boa, né? Graças a Deus, como campeão, e vamos ter a oportunidade de jogar o Mundial. Se Deus quiser, a gente vai ser campeão, se Deus quiser. Everton, como é? Tranquilo. A molecada sabe jogar, sabe o jogo, sabe o que tem que fazer. O professor deixou tudo explicado pra gente. Eu e o Michael, a melhor forma de entrar em campo, o que a gente podia fazer, e conseguimos um empate aqui importante contra a equipe difícil deles, e graças a Deus foi um bom jogo. Everton, não sei se você tem acompanhado toda a repercussão desse jogo de quarta-feira, do qual você estará lá, vai fazer parte, mas muita coisa se tem falado na imprensa mexicana, os caras dando favoritismo pro Cruz Azul do México. Como é que vocês, jogadores, estão encarando isso, depois do Flamengo ter conquistado 2 títulos de extrema importância no continente? Não, acho que a gente não tem que olhar para eles, tem que olhar o que eles estão pensando, o que eles estão falando lá. Acho que a gente tem que fazer o nosso quietinho, com muita humildade, cada dia após dia, treinar, para chegar quarta-feira a gente fazer um excelente jogo, se Deus quiser sair para a vitória.